As configurações possíveis do diagrama de deformações correspondentes ao estado limite último, ELU, para uma seção submetida a solicitações normais, sugerem a delimitação de regiões, chamadas domínios de deformações, onde poderá estar contido o diagrama de deformações referente a um determinado caso de solicitação normal, quando o estado limite último, ELU, for atingido. A seguir, estão representados os domínios de deformações, ou também denominados domínios de dimensionamento, e as retas que correspondem aos limites entre cada um deles. Os domínios 1 e 2 correspondem ao estado limite de deformação plástica excessiva e são fixados pelo ponto C, que corresponde ao alongamento de 10 por mil ou 10 milímetros por metro. Para todas as situações correspondentes aos domínios 1 e 2, a reta do diagrama de deformações passa pelo ponto C. Os domínios 3, 4 e 4A se referem ao estado limite de ruptura do concreto na flexão e são fixados pelo ponto A, que corresponde ao encurtamento de 3,5 por mil ou 3,5 milímetros por metro na borda mais comprimida da seção. Para todas as situações correspondentes aos domínios 3, 4 e 4A, a reta do diagrama de deformações passa pelo ponto A. O domínio 5 corresponde ao estado limite de ruptura do concreto na compressão e é fixado pelo ponto B, que corresponde ao encurtamento de 2 por mil ou 2 milímetros por metro na fibra distante 3/7 de H, 3/7 da altura da seção da borda mais comprimida da seção. Para todas as situações referentes ao domínio 5, a reta do diagrama de deformações passa pelo ponto B. A posição da linha neutra na seção é definida pela distância x da linha neutra até a borda mais comprimida da seção. No diagrama de deformações, são indicadas as posições da linha neutra para as situações limites entre os domínios de deformações. A reta A corresponde à tração uniforme, caso em que toda a seção é tracionada de modo uniforme. A deformação na seção é representada por uma reta paralela à face da seção, que é a origem das deformações. A posição da linha neutra é dada por x igual a menos infinito. O estado limite último, ELU, é atingido por deformação plástica excessiva da armadura, sendo caracterizado por um alongamento de 10 por mil ou 10 milímetros por metro. Por isso, a reta A, que representa as deformações no estado limite último, ELU, para o caso da tração uniforme, passa pelo ponto C, que corresponde a um alongamento de 10 por mil ou 10 milímetros por metro na armadura. A seção resistente é constituída somente pelas armaduras, pois o concreto tracionado é considerado fissurado.
O domínio 1 corresponde ao caso de tração não uniforme. Toda seção é tracionada, mas de modo não uniforme. A linha neutra é externa à seção, e a reta do diagrama de deformações na seção passa pelo ponto C, correspondente a um alongamento de 10 por mil ou 10 milímetros por metro na armadura mais tracionada. Cobre o campo de profundidade da linha neutra desde x maior que menos infinito até x menor ou igual a zero. O estado limite último, ELU, é caracterizado por deformação plástica excessiva da armadura. A seção resistente é composta apenas pelas armaduras, não havendo participação resistente do concreto. O domínio 2 abrange os casos de flexão simples e flexão composta com grande excentricidade. A linha neutra é interna à seção transversal, estando uma parte desta sujeita à compressão. Este domínio corresponde às situações em que o alongamento da armadura atinge 10 por mil ou 10 milímetros por metro. E o encurtamento da fibra mais comprimida de concreto é inferior a 3,5 por mil ou 3,5 milímetros por metro. A reta do diagrama de deformações na seção passa pelo ponto C, correspondente a um alongamento de 10 por mil ou 10 milímetros por metro na armadura. Cobre o campo de profundidade da linha neutra desde x maior que zero até x menor que 0,259 vezes d, que é a altura útil. O estado limite último, ELU, é atingido por deformação plástica excessiva da armadura, não se verificando ruptura do concreto na zona comprimida da seção. O domínio 3 corresponde à flexão simples e flexão composta com grande excentricidade. A linha neutra é interna à seção e a reta do diagrama de deformações na seção passa pelo ponto A, correspondente a um encurtamento de 3,5 por mil ou 3,5 milímetros por metro na borda comprimida. Abrange os casos em que no estado limite último LU, o encurtamento de 3,5 por mil ou 3,5 milímetros por metro é alcançado na borda comprimida da seção e o alongamento da armadura está compreendido entre 10 por mil ou 10 milímetros por metro e YYD. Deformação que corresponde ao início do escoamento do aço. O estado limite último, LU, é caracterizado pela ruptura do concreto comprimido após o escoamento da armadura. Cobre o campo de profundidade da linha neutra desde x igual a 0,259 vezes d, que é a altura útil, até x menor ou igual a xy. Esta é a situação desejável para o projeto, pois os materiais são aproveitados de forma econômica
e a ruína poderá ser avisada pelo aparecimento de muitas fissuras motivadas pelo escoamento da armadura. As peças de concreto armado nessas condições são denominadas peças subarmadas. O domínio 4 abrange os casos de flexão simples e flexão composta com grande excentricidade. A linha neutra é interna à seção e a reta do diagrama de deformações na seção passa pelo ponto A. O domínio 4 se refere aos casos em que no estado limite último, ELU, o encurtamento de 3,5 por mil ou 3,5 milímetros por metro é alcançado na borda comprimida da seção e o alongamento na armadura está situado entre εyd e zero. O estado limite último, ELU, é caracterizado pela ruptura do concreto comprimido sem que haja escoamento da armadura. Cobre o campo de profundidade da linha neutra desde x maior que xy até x menor que d, que é a altura útil da seção. Apesar do aparecimento eventual de fissuras, elas possuem abertura muito estreita, no instante que ainda precede a ruptura. Esta ruptura se dá de modo brusco e sem aviso, porque o concreto sofre esmagamento na zona comprimida da seção, antes que a armadura tracionada possa permitir a abertura de fissuras visíveis que sirvam de advertência. As peças de concreto armado nessas condições são denominadas peças superarmadas e devem ser evitadas tanto quanto possível. Na flexão simples, essa situação sempre poderá ser evitada, contudo, na flexão composta, nem sempre. O domínio 4A corresponde à flexão composta com pequena excentricidade. As armaduras são comprimidas e existe somente uma pequena região de concreto tracionada, próxima a uma das bordas da seção. Só poderá ocorrer na flexocompressão. A linha neutra é interna à seção, mas se situa entre a armadura menos comprimida e a borda tracionada da seção. Cobre o campo de profundidade da linha neutra de x maior que d, que é a altura útil, até x menor que h, que é a altura da seção. A reta do diagrama de deformações na seção passa pelo ponto A. O estado limite último, ELU, é caracterizado pela ruptura do concreto com encurtamento de 3,5 por mil ou 3,5 milímetros por metro na borda comprimida, sem aparecimento de fissuras. O domínio 5 se refere à compressão não uniforme, com toda a seção de concreto comprimida. A linha neutra é externa à seção e a reta do diagrama de deformações na seção passa pelo ponto B, afastado da borda mais comprimida, 3/7 da altura total da seção e correspondente a um encurtamento de 2 por mil
ou 2 milímetros por metro. Cobre o campo de profundidade da linha neutra desde x maior ou igual a h, que é a altura total da seção, até x menor que mais infinito. O estado limite último, ELU, é atingido pela ruptura do concreto comprimido, com encurtamento na borda mais comprimida, situado entre 3,5 por mil e 2 por mil, dependendo da posição da linha neutra, mas constante e igual a 2 por mil na fibra que passa pelo ponto B. A reta B corresponde à compressão uniforme, caso em que toda a seção é comprimida de modo uniforme. A deformação na seção é representada por uma reta paralela à face da seção, que é a origem das deformações. A posição da linha neutra é dada por x igual a mais infinito. O estado limite último, ELU, é atingido por ruptura do concreto com encurtamento de 2 por mil ou 2 milímetros por metro. Por isso, a reta B, que representa as deformações no estado limite último, ELU, para o caso da compressão uniforme, passa pelo ponto B, que corresponde ao encurtamento de 2 por mil ou 2 milímetros por metro. A seção resistente é constituída pelo concreto e pelas armaduras, sendo a deformação nestas armaduras igual à do concreto, ou seja, 2 por mil ou 2 milímetros por metro. Muito bem, você acabou de assistir a um vídeo sobre os domínios de deformação ou domínios de dimensionamento. Você conheceu cada detalhe desse complexo diagrama. Você conheceu a reta A, que corresponde à tração uniforme. Você entendeu um pouco mais sobre o domínio 1 e o domínio 2, que correspondem ao estado limite de deformação plástica excessiva. Você se informou sobre o domínio 3, o domínio 4 e o domínio 4A, que se referem ao estado limite de ruptura do concreto na flexão. Você conheceu mais sobre o domínio 5,
que corresponde ao estado limite de ruptura do concreto na compressão. Você também entendeu sobre o que corresponde à reta B, com a compressão uniforme. E não podemos deixar de mencionar a linha neutra, que é definida pela sua distância até a borda mais comprimida da seção. Então, para que todos entendam que você gostou do vídeo, deixe o seu like, deixe o seu gostei aqui embaixo. Nós estamos sempre publicando novos vídeos por aqui. E para que você seja avisado sobre esses novos vídeos, além de você se inscrever no canal, você não pode deixar de ativar o sininho. Obrigado e até a um novo vídeo.